Olá, hoje vamos comentar um pouquinho sobre um dizer de Paulo de Tarso, quando ele escreve ao povo de Gálatas lá, né? Então, ele diz assim: morro todos os dias e é por isso que eu vivo. Ele traz essa mensagem falando de dois eus, né? Então, mas quais seriam esses dois eu? Para a gente compreender essa linguagem dele, é quase que é impossível se nós não trazer uma dimensão da espiritualidade aqui, aonde existem dois eus aí que ele está trazendo para essa fala. Um eu, então, que ele traz é o eu consciência, o eu alma dele, que no caso o convertido ele tá dando ênfase a isso que vive nele, que é o mais forte, a espiritualização dele, então, vivida nele, que é o eu consciencial. Este eu, então, dele, é que está vivendo a cada dia mais. E é por isso que esse eu, o eu consciência dele, digamos assim, está sobreposto ao outro eu. Mas qual é o outro eu? Então, esse outro eu a que ele se refere só pode ser o eu mental, né? É o eu egóico, o eu do egoísmo, o eu das funções dele da vida terrena, dos apegos, é o eu egocêntrico, é o eu de vaidade e é o eu apegado às coisas deste mundo. Então, este eu que eu falei por último, que é o orgulho, o eu vaidade, o eu querer o sucesso, o eu querer juntar dinheiro e cada vez mais, o eu de desprender meu tempo focado, digamos assim, às 16 horas do dia para trabalhar única e exclusivamente para as coisas das posses, da matéria, é este eu que está morrendo nele. Então veja só, não há como entender esse ditado de Paulo de Tarso fora do conceito espiritual. Interessante pensar que facilmente nós podemos transferir tudo o que a gente faz, e facilmente fizemos isso, para esse eu pessoal e esse eu mental, ou então um eu profissional, aonde que as coisas da espiritualidade não vão ter mais significância para mim tão forte. Ou seja, eu posso muito bem transferir tudo para o externo e tudo para o conceito do eu mental e o eu, então, e esse eu material e mental do pensamento se sobrepõe ao consciencial. E infelizmente, facilmente nos dias de hoje a gente pode fazer isso. Eu digo infelizmente porque quando não se cultiva a interiorização, os processos de interiorização, as, na, de, dentro de umas práticas de reflexão diária, até mesmo dentro de prática meditativa, aonde a gente faz um retorno para dentro de si, aonde a gente, até mesmo na meditação, isso se experimenta que, tipo assim, se cala a mente para que a consciência possa surgir, para que se possa ouvir a consciência ou a alma. Então, somente parando
a mente, calando a mente e cessando, fazer cessar os pensamentos, é que se pode ouvir a consciência, a alma. Só que dentro de um processo onde, por exemplo, se está 16 horas por dia correndo atrás da máquina, como se chama, correndo atrás da sobrevivência, da subsistência, correndo atrás de diversão, correndo atrás de estudos, mesmo que seja estudos para intelectualidade, todo esse período praticamente, aí fica sobreposto, isso se sobrepõe à consciência, ao espaço da interiorização, ao espaço da consciência. Então significa que se estamos 16 horas, tipo assim, peleando para sobrevivência, para subsistência, ou então direcionando o nosso intelecto para o ganho, né, para o ganho financeiro, e 8 horas descansando, dormindo, fecha as 24 horas. Então, qual o tempo, eu pergunto, qual o tempo que sobra para a interiorização, para as reflexões, para a meditação, para desenvolver uma prática do yoga? O que sobra nisso? Será que nós, como humanos, paramos para pensar nisso? Aí que tá. Então, geralmente, toda essa carga da corrida pela sobrevivência, pela subsistência, por ganhar dinheiro, pelos compromissos cotidianos de uma vida, leva que traz um certo sufoco para a alma. A mente não se acalma, os pensamentos não cessam, causa um certo sufoco. Então, acaba a alma ficando sobreposta. Sempre o que é desse eu que Paulo de Tarso fala, esse eu mental, esse eu do sucesso, esse eu do ganhar dinheiro, esse eu do me divertir, esse eu termina sufocando as coisas da consciência, se sobrepondo toda a vida. Então ocorre aqui então digamos assim, uma sobreposição de um sobre o outro. E infelizmente este é o andar da coisa. Esse é o tipo que a carruagem anda geralmente no planeta todo, na Terra toda. Então, o que vai gerar com isso? Vai gerar indivíduos mais cansados, mais fatigados, mais ansiosos, mais deprimidos. Então, mais e mais e mais isso. Por quê? Porque as coisas do eu mental, as coisas da busca pela sobrevivência aqui, estão sufocando e se sobrepondo às coisas da consciência. Então, o que devia de ser o eu consciencial aqui, fazendo uma experiência corpórea, fazendo uma experiência dentro desse corpo, acontece o contrário. O eu mental, o eu personalístico, o eu indivíduo, que é o personagem, termina ele só dentro de uma experiência corpórea, termina esse indivíduo só vivendo, passando por essa vida, dentro de uma espécie de temporalidade, e esse tempo que é bem curto, às vezes chega a ser curto, né, para a imensa maioria, esse tempo então curto, ele se envolve somente com as coisas da matéria. Ou seja, quantos e quantos que acontece de passar por essa experiência e não despertar, e não saber que são almas, que são consciências fazendo essa experiência carnal, fazendo uma experiência temporária, né? Porque dentro desse corpo, nós somos só
essa experiência temporária enquanto estamos encarnados aqui. Quer dizer, encarnamos ao nascermos, encarnamos nós consciência ao nascermos, viemos então para fazer essa experiência, mas depois, devido a todo o aprendizado que vamos tendo, tudo o que vamos aprendendo nessa vida, tudo que nos passam, todos os conceitos, toda a história que se passa, e acabamos por nos deixar que toda essa carga de informação, que toda essa carga de intelectualidade, que toda essa carga da corrida atrás da máquina, como se diz, deixamos com que isso nos sufocam, e aí passamos a nos esquecer que somos almas, que somos essa consciência que é imortal, fazendo essa experiência aqui. Nos esquecemos que somos consciências. E talvez só na finitude da vida, de repente, quando já muitos estão bem mais velhinhos, ou no caso de uma doença grave, é que vão começar a refletir e pensar: mas quem sou eu? O que eu sou perante a vida? Digamos assim, veja a finitude do corpo, veja o problema da doença degenerando e pergunta: quem somos nós? O que somos nós perante a isso? Aí geralmente surgem essas perguntas no enfrentamento às vezes de uma doença, né? Surge. Só que isso não deveria ser assim. Deveria ser, nós temos aprendizado desde criança de quem realmente somos, que somos essa alma, essa consciência fazendo a experiência. Não deixar para que quando surja um enfrentamento por motivo de uma doença. Então, o comum, o rotineiro, deveria ser o contrário. Desde pequenininhos, nós entendemos que existe dois eus que convivem dentro de mim. O eu mental, o eu personalístico e o eu consciencial. Mas esta reflexão que eu estou trazendo aqui, infelizmente, ela não é trazida. Tipo assim, historicamente, nos conceitos de ensino das famílias, da sociedade, da escola, das universidades, esse conceito não é trazido. Então, o que acontece? O que acontece é que o ser humano, ele passa muito tempo adormecido. E quantos não acaba a vida aqui, não desencarnam sem nunca ter pensado nisso, nessa reflexão? Quantos e quantos? Então, eu diria que o entendimento para a vida, e depois até mesmo na idade mais avançada, o entendimento disso para a vida é muito interessante, o impacto é muito grande. O impacto disso. Por que é grande? Porque aumenta até o fator resiliência, o fator aceitação da finitude da vida. Aumenta, digamos assim, a harmonia interior, a paz interior, né? Digamos assim que os frutos em que a gente reflita e que a gente medite sobre esses dois eus, então a que Paulo de Tarso se referia, é supra interessante, é muito interessante, para que a gente passe a conduzir a nossa vida mais, então, nesse sentido do eu consciência, né? Do eu alma. É muito interessante quando a gente acalma a mente, mesmo dentro dos processos meditativos, que os frutos dessa interiorização nasça, brote, né, o amor pela vida,
brote a conformação, que muitos chamam conformação, a resiliência, de que o enfrentamento das adversidades, dos problemas dessa nossa existência pode acontecer naturalmente, sem conflitos, sem muita dor, sem muito sofrimento. Desde que a gente pare para pensar e refletir sobre isso, de que somos seres imortais, porque já vivíamos antes de encarnar neste corpo, vivíamos antes de ser os personagens que somos, e na medida em que desencarnamos, que saímos da carne, continuaremos vivos, imortais, e continuaremos levando os frutos daquilo que fizemos aqui. Então, essa reflexão de hoje serve para isso. Serve para a gente pensar quanto do eu mental e material, que percentual desse eu mental está se sobrepondo à consciência, né? E em quanto tempo estamos reservando do dia, quanto tempo estamos reservando da nossa experiência corpórea para refletir as coisas cósmicas, da espiritualidade, que seja da consciência, mas quanto tempo reservamos para um e quanto tempo reservamos para outro. Então, hoje seria essa a ideia que eu trago aqui nesse canal @somosdeuses. Se gostaram, por favor, deixe um like lá e se inscreva no canal.